vídeo eu vou mostrar aqui como construir um dobrador de tensão utilizando um diodo e um capacitor. Talvez seja um pouco pré-requisito, né? Porque o meu objetivo final aqui vai ser construir de uma tensão variável para uma tensão contínua, né? E aí a gente vai utilizar o seguinte circuito. A gente vai ter uma tensão de entrada, um diodo e um capacitor aqui, com a tensão de saída. Então, vamos fazer uma fonte de tensão senoidal aqui. O Vin, ele tem a seguinte característica. Vou fazer o desenho melhor aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Quando a corrente estiver nesse sentido, né? Vamos pensar. Beleza, a corrente vem, passa pelo diodo nesse sentido. Vamos supor que é um diodo ideal. Então, ele vai agir como um curto-circuito. Vai passar a corrente aqui. Vai começar a carregar a placa de cima. Elétrons vão subir para a placa de baixo. Ficando assim, corrente girando nesse sentido. Certo? Inclusive aqui na parte de baixo, elétrons estão subindo. Então, como a corrente convencional ela é positiva, então está descendo aqui. Gerando assim uma diferença de potencial aqui no nosso capacitor. E como não existe nenhum elemento dissipativo, ele vai, a tensão no capacitor, como dizer de vermelho aqui, né? Esse de preto aqui vai ser minha tensão de entrada. Então, vai subindo até chegar no valor máximo. E como não existe nenhum elemento dissipativo, o capacitor tende a manter ali essa tensão. Certo? O desenho aqui não está tão bom, né? Porque era para estar assim. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. Tá, vai ficar assim. Né? Assim tava aqui antes. Deixa eu dar uma pintada aqui, pronto. Se eu colocasse aqui um resistor, o que aconteceria? Sendo o diodo ideal, a tensão no diodo, agora que eu vou fazer aqui para o segundo caso, que é quando possui a resistência, né? A gente pode falar com uma resistência de carga ali, que vai ser conectada em algum outro circuito. Esse circuito tem uma tensão, uma resistência de entrada. Então vai descer. Depois, quando estiver aqui, né? Novamente vai subir. Certo? E aí existe aquele cálculo, né? Que faz com que existe um cálculo que a gente faz para poder calcular o valor do capacitor e saber ali qual é o valor dele para poder fazer com que essa discrepância aqui seja a menor possível e mantenha, idealmente, essa tensão de saída aqui constante e igual a Vp, né, que é o valor de pico. Beleza. O circuito do dobrador de tensão, a diferença que vai ocorrer nele, que ele vai dobrar a tensão, é que a gente vai analisar o diodo. A gente vai trocar o diodo em lugar com o capacitor. Se a gente tivesse fazendo a análise da tensão no diodo nesse circuito, a gente perceberia que esse diodo ele tem uma tensão máxima de menos 2 Vp. Certo? A gente vai estudar isso agora. Agora vai começar o vídeo, né? Vai começar a parte que vai falar sobre o dobrador de tensão. Beleza. Então, um circuito de dobrador de tensão, diodo, capacitor, pode ser feito da seguinte forma. A gente vai colocar um capacitor aqui e um diodo. O diodo ideal, se você considerasse um diodo com queda de tensão, o valor de pico seria subtraído do valor de queda de tensão no diodo ali, em torno de 0,6, 0,8. E aqui, tensão de saída. Capacitor e diodo. Beleza. Quando ali a tensão de entrada, vou novamente fazer o gráfico dela aqui. Dessa vez tentar fazer um pouco melhor. Aí tá bom. Vou colocar aqui alguns pontos. Vamos lá. Então, a tensão começa a subir. Então começa a vir cargas nessa direção aqui. Começa a carregar a placa do meu capacitor.
Aqui, por consequência, começa a ficar carregado negativamente, né? Se a gente tem aqui mais que, aqui a gente tem que ter menos que. Esses elétrons vêm de onde? Esses elétrons vêm do terra, certo? E começa a subir elétrons nesse sentido aqui. Se está subindo elétrons para cá, a gente pode dizer então que o sentido convencional da corrente é nesse sentido, aqui é nesse sentido, e está tudo certo. Então, o diodo, como a corrente está nesse sentido aqui, ele vai, o diodo ideal, né? Ele vai agir como um circuito fechado. Beleza. O capacitor, então, alcançou aqui o seu valor de pico e vai fazer o que com ele? Ele vai manter o valor de pico. Vamos analisar agora o Vout. O que vai acontecer nesse instante? O que está acontecendo nesses instantes, né? Vout. Tempo. Talvez que seja interessante nem falar sobre tempo, né? Daqui a pouco vamos discutir isso aí. Mas se eu falar então que Vin foi igual, sei lá, um seno de WT. E aqui a gente fez o que? WT. Certo? Mais interessante. Aqui a gente colocar WT também. Vamos lá. O diodo então ele interagiu até esse ponto aqui. A gente pode garantir que ele vai interagir como sendo um circuito fechado. Se ele é um circuito fechado, a queda de tensão Vout vai ser a queda de tensão nele. Queda de tensão em um circuito fechado é zero. Então, vou colocar de azul aqui, vai ser zero até esse ponto. Depois, qual vai ser o nosso circuito? Eu vou fazer de forma meio que matemática, mas então a gente vai ter o quê? Que Vin, a equação desse circuito vai ser Vin, né? Que vai ser tensão no capacitor. O capacitor vai ficar para sempre com Vp, né? Que é o valor de pico. Então eu já coloquei aqui. Mais tensão do diodo, que é a tensão Vout. Então a tensão no diodo, ela vai ser Vin, mas Vin vai ser quem? Vai ser, deixa eu só colocar aqui, o módulo, Vp, né? Então vai ficar Vp seno Wt menos 1. E vamos começar agora a analisar alguns pontos aqui. Esse aqui é um ponto interessante. Esse aqui também é. E esse aqui também. Vamos lá. Quando Wt foi igual a... Beleza, a gente analisou até aqui. Wt igual a π sobre 2. A gente vai falar então o que é o Wt1. Aqui Wt2, Wt3, Wt4. Então, em Wt1, π sobre 2. Beleza. Agora a gente vai estar interessado em analisar da onde até onde. Vamos pegar de Wt1 até Wt3. Vai ser 3π sobre 2. Certo? Que é bem aqui. Beleza? Então a gente vai analisar nesse intervalo aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar muito bagunçado, que já está ficando, né? Então a gente vai analisar de π sobre 2, Wt, até 3π sobre 2. Beleza. Quando for π sobre 2, se eu colocar aqui, vamos ver o que vai dar. Aqui vai dar 1, menos 1 dá 0, de fato é 0. Quando for 3π sobre 2, aqui vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, um Vout igual a menos 2Vp. Olha aí, dobrou a tensão, né? Então, se eu tivesse aqui um Vp menos Vp e aqui um menos 2Vp, em Wt3, ele tem que estar aqui em 2Vp, menos 2Vp. Em T2, que vale π sobre π, né? Vale somente π. Vai ter que colocar ali e vai ficar menos Vp, porque aqui vai a zero, certo? Seno de π é zero.
Então, vai ficar menos VP. Então, aqui tá aqui, ó. Certo? E em WT4 vai ser o 2π. Quando aqui for 2π, vai a zero de novo. Então, vai a zero, ficando menos VP. E aí, você pode continuar essa análise. E o que você vai perceber é que o que você vai ter no final vai ser, agora que eu vou fazer um rabisco, né, de forma menos detalhada, vai ficar uma tensão dessa forma aqui, com um valor de pico de menos 2VP. Certo? É como se você tivesse um offset da nossa função, nossa tensão de entrada, de ali no menos VP, né? E você ainda tivesse um atraso, porque você começou aqui depois de menos π sobre 2, né? Um atraso de π sobre 2. Olha que interessante. Então o que você vai ter aqui? Vai ter algo assim, certo? E vai para lá, desenho que tá feio, né? E vai continuando assim, ad infinito aí. Bom, agora nosso objetivo é pegar essa tensão que a gente gerou de menos 2VP de máximo e fazer ela virar constante. Então o nosso circuito vai ficar como? Então beleza, a gente conseguiu fazer com que a saída chegasse no valor que a gente queria. Então aqui a gente vai ter um out, certo? Um Vout aqui. Eu vou conectar algum outro circuito aqui que faça com que essa minha tensão fique constante no valor de menos 2VP. Que circuito vai ser esse? Vai ser justamente o circuito que a gente analisou bem no começo do vídeo. E aqui a gente vai ter um Vout 2, tá? Vin 2, né? Vin aqui. Legal? O que vai acontecer? Vamos lá. Uma coisa que a gente percebe aqui é que a tensão Vout ela é negativa. Então, é como se a corrente, se eu fosse analisar isso aqui como se fosse uma fonte, agora isso aqui como se fosse uma fonte de tensão, e colocasse aqui nesse circuito, né? Tirar isso aqui, falasse que essa fonte de tensão tem essa forma, eu teria que virar esse diodo para cá, né? Para que houvesse ali a passagem de corrente e fixasse o valor aqui em menos 2VP, certo? Bom, existem algumas análises porque esse valor ele vai subir de incremento de menos de meio, certo? Mas vai ficar para uma próxima oportunidade discutir essa parte. Mas esse circuito aqui seria o circuito que vai fazer com que a nossa tensão mantenha-se constante, certo? Fechar o vídeo com esse circuito aqui, né, analisado. Então, se você quer dobrar a sua tensão, você vai ter que utilizar esse circuito em composição com aquele outro, certo? Que é o de manter ali a tensão constante com o capacitor. Bom, então ficamos por aqui com esse circuito. Caso você queira, né? Deixa eu colocar aqui então, e voltar com o outro lá mesmo, né? Deixar ele aqui, certo? Então aqui a tensão de saída vai ser dado aquele fator que eu te falei de ficar sempre cortando a tensão em meio, né? Vai ficar assim e vai fixar depois de um certo tempo aqui por volta de menos 2VP, né? A gente está aqui fazendo algumas considerações de diodos ideais e sem resistência, tá? A gente poderia colocar com a resistência da carga e tudo mais, né? E considerar as resistências dos diodos para um modelo mais próximo do real. Então ficamos por aqui com essa análise, com esse circuito.
Talvez eu faça uma parte 2 explicando essa parte aqui do questão do meio, né? Porque vai eu meio que fazendo umas interações ali até chegar aqui no menos 2EP, né? E então ficamos por aqui. E é isso.